Olá, amigos, olá, amigas. A deputada federal Tabita Amaral, uma das jovens revelações da política brasileira nos últimos anos, convocou os eleitores do Ciro Gomes para que votem no ex-presidente Lula, agora já no primeiro turno. Isso para não dar chance do Bolsonaro nem disputar o segundo turno, né? Ou seja, para tirar o Bolsonaro já agora do páreo a partir do dia 2 de outubro, a partir do outro domingo, deste domingo que vem no outro. Aí, na ideia da Tabita, é tirar o Bolsonaro já do páreo. Isso, segundo ela, com os votos dos eleitores do Ciro, certamente essa fatura já estará sacramentada no dia 2 de outubro. Ela foi eleita pelo mesmo partido do Ciro Gomes, o PDT, e ela justifica o seu pedido aos eleitores da seguinte forma: é preciso colocar a democracia em primeiro lugar. Precisamos convencer o maior número de pessoas a votarem já no primeiro turno na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro, que é composta por Lula e Alckmin, disse a deputada. Veja aqui o que ela fala. Veja aqui. Veja e leia o que ela fala. Vamos fechar essa fatura já no primeiro turno? Eu refleti muito antes de gravar esse vídeo, mas entendi que era muito necessário que eu viesse aqui fazer um pedido para vocês. Precisaremos colocar a democracia em primeiro lugar e convencer o maior número possível de pessoas a votarem já no primeiro turno na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro, que é a composta por Lula e Alckmin. Das candidaturas que estão postas, a que mais pode nos ajudar a virar esse jogo é a de Ciro Gomes. Primeiro, porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas, mas também porque os eleitores de Ciro são os que têm mais chance de votar em Lula e Alckmin. Um dos principais argumentos que eu usei para pedir votos para o Ciro em 2018 foi o argumento de que a sua candidatura era a única que tinha chances reais de derrotar Bolsonaro. E hoje eu uso o mesmo argumento para pedir que vocês votem em Lula e Alckmin. A gente não pode permitir de maneira alguma que Bolsonaro esteja presente por um segundo mandato. E, se possível, nós temos o dever de acabar com tudo isso que acontecendo com o nosso país já agora, sem permitir um segundo turno questionado, tumultuado, que é exatamente o que o bolsonarismo quer. E, Ciro, eu queria deixar um recado para você. Faz 3 anos já que a gente não se fala, mas o pedido que eu faço aos seus eleitores não tem nada a ver com desavenças passadas, mas sim com uma profunda compreensão da gravidade do momento histórico que nós estamos vivendo. Tenho um profundo respeito pela trajetória política de Ciro Gomes, mas entendo que nesse momento, pela nossa democracia, todo o campo democrático precisa se unir votando em Lula e Alckmin já no primeiro turno. Então, o que você achou? O que a Tabita falou, né? O que ela diz sobre a possibilidade dos eleitores do Ciro Gomes votarem no ex-presidente Lula. Já muitas pessoas têm falado isso, né? Não só a Tabita, mas muitas outras têm empregado, né, o tal do voto útil, ou seja, foi criado até um slogan chamado o voto útil para tirar o inútil. E coisas por aí, né? Desse quilate. E a Tabita realmente colocou o ponto na ferida. Evidentemente que o Ciro Gomes não vai gostar nada disso, né? Aliás, não está gostando nada disso. Mas a verdade é que muitas pessoas estão apregoando, né, o chamado voto útil, ou seja, aquele voto de um candidato que não tem chance nenhuma, né, de ir nem para o segundo turno, que vá para uma candidatura que tenha reais condições de vencer e, consequentemente, tirar aquele candidato que é considerado pior, que as pessoas de um determinado grupo, né, não querem ou não aceitam e não
compactuem com as ideias desse determinado candidato. No candidato em tela, atualmente, é o Bolsonaro, né? Então, um grande aspecto político nacional não quer, de forma alguma, o Bolsonaro no segundo mandato. Evidentemente que existe aquelas pessoas, uma parcela bastante razoável, né, em torno de 25% a 30%, que quer que o Bolsonaro continue, né? Esse percentual é mais ou menos o que se tem nas principais pesquisas, naquelas pesquisas mais sérias e que devem ser levadas em consideração, o que aponta o Bolsonaro, em torno de 30%, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não passa disso. E essa população, essas pessoas que inserem nesse percentual, não acham isso um absurdo, evidentemente, né, que é o candidato deles. Mas o grande número de eleitores, o grande número da população brasileira, em torno de 60% a 70%, não querem de forma alguma o Bolsonaro, mas se outra pessoa, se outra candidatura, né, que pelo menos se aproximem dos ideais ou das ideias dessas pessoas, desses eleitores, votariam nessa segunda candidatura. Então, muitas pessoas, né, entre elas a Tabata, que era muito reticente em apoiar o Lula e agora está pregando, inclusive, dando a dica para que os votos, né, dos eleitores do Ciro Gomes sejam direcionados para o ex-presidente Lula, e para isso ser preciso o convencimento dessas pessoas, né? E o primeiro passo são essas lideranças, essas pessoas que são chamadas formadores de opinião, que convençam esses eleitores a votarem, deixarem de votar no Ciro e passem a votar no ex-presidente Lula, né? Agora, eu gostaria muito da sua opinião, saber o que você acha, né? Será que o pedido da Tabata será atendido pelos eleitores do Ciro Gomes? Você acha que terá uma grande imigração dos eleitores, principalmente do Ciro Gomes, para o ex-presidente Lula? Mas também de outros candidatos que não têm a mínima chance e, por isso mesmo, por essa razão, irão votar no ex-presidente Lula? Ou muitas vezes irão anular o voto, mas principalmente irão votar no ex-presidente Lula. Deixa a sua opinião, diga o que você acha, né? E o que a gente vai conferir exatamente no dia 2 de outubro. A gente vai ver se essas candidaturas elas serão desendatradas, diluídas, os votos dessa candidatura, por exemplo, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, de outros, serão diluídos para o ex-presidente Lula. Essas candidaturas serão minguadas, né? Serão diminuídas em termos de quantidade de votos e direcionadas ao ex-presidente Lula. Vamos ver, né? Isso digamos assim, observada, né? Isso mensurada a quantidade menor de votos dessas candidaturas do que apontada pelas pesquisas e uma quantidade maior de votos do que para o ex-presidente Lula do que apontada as pesquisas atualmente apontam. Se isso ocorrer, certamente terá êxito essa campanha do voto útil, né? Se o ex-presidente Lula tiver mais votos do que estão apontando as principais pesquisas, certamente esse fenômeno ocorrerá, né? Que é o voto útil. Agora, se o resultado for mais ou menos, né, do que indicam, melhor dizendo, as principais pesquisas, aí então esse fenômeno não se verificará, né? Mas vamos verificar isso no dia 2 de outubro, muito provavelmente lá por as 9h30, 10 horas, no máximo 11 horas, a gente já saberá se vai ter segundo turno ou a fatura já está sacramentada, já estará feita e assinada já no
dia 2 de outubro, principalmente a Presidente da República, né? Então, meus amigos e minhas amigas, é isso. Deixe o seu comentário, diga o que você acha, o que você pensa. E também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Um abraço e até mais.